pessoal, a gente agora vai aplicar o conhecimento que a gente obteve de fazores para circuitos elétricos, tranquilo? Então, como é que a gente vai estar fazendo esse procedimento, essa aplicação? Preste bem atenção. A gente já definiu o que é um fazor, certo? Então, vamos, como eu já disse antes no vídeo anterior, fazor vai ser todo aquele vetor que varia no tempo, beleza? Que ele descreve uma órbita circular ali em torno da origem no plano complexo, tranquilo? Então, vamos supor a seguinte situação. Eu tenho uma fonte de corrente, dessa vez ela é sinusoidal, e aqui eu tenho uma resistência R, beleza? Vamos começar a aplicar os conhecimentos. Eu vou dizer que essa fonte de tensão, V de T, ela é igual ao módulo de uma tensão V, beleza? Vezes cosseno. Lembrando que eu sempre vou usar o cosseno como referência, beleza? Cosseno de ômega T, que tem uma determinada frequência. Eu vou, por facilidade, em todos os nossos exemplos, supor que o ângulo θ ele é igual a zero. E depois, posteriormente, eu vou estender esse resultado para valores de θ que são diferentes de zero. Cosseno de um θ diferente de zero. Tranquilo? Então, repare bem. Eu tenho essa tensão em cima da resistência. Ou seja, vai ter esse VT aqui, da fonte. Quem será essa corrente I de T? A gente sabe, considerando que o elemento R é um elemento ideal, ele não vai variar com a magnitude da resistência, com o estresse do campo elétrico e tudo mais. Ele não vai variar com isso. Dessa forma, a gente vai ter que a lei de Ohm continua funcionando. Então, V de T é igual a R vezes I de T. Portanto, a gente vai ter que I de T vai ter que ser igual a V de T dividido por R. Se eu descrever aqui quem é V de T, então vai ser V sobre R cosseno de ômega T. E aí perceba uma coisa, se eu chamar V sobre R de I, então I de T vai ser igual a I vezes cosseno de ômega T. Ora, a gente já sabe como descrever esses dois elementos aqui como fazores, tranquilo? Descrevendo esses dois como fazores, a gente vai ter, primeiro, que V de T no tempo, eu vou fazer o processo bem devagar, depois eu vou acelerando ele. V de T no tempo é igual a V cosseno de ômega T mais JV seno de ômega T. O I de T no tempo é igual a I, a gente já sabe que I é V sobre R, cosseno de ômega T, mais JI vezes seno de ômega T. Descrevendo esses dois, primeiro, avaliando para T igual a zero. Para T igual a zero, não, vamos antes. Vamos descrever esses dois aqui como aquela identidade de Euler. A gente vai ter que V no tempo, ele pode ser descrito da seguinte forma. Ele vai ser V, que é o tamanho desse valor de pico aqui, vezes E elevado a J, ômega T, mais zero, né? Eu não estou descrevendo θ aqui, mais zero. Tranquilo? E o nosso I de T vai ser descrito como I vezes E elevado a J, ômega T. Se agora eu fizer uma avaliação para T igual a zero, né? Tô só aplicando o que a gente viu no vídeo passado. T igual a zero. Então eu vou ter que esse fazor V, ele vai ser igual a V. E já transformando esse cara aqui na notação de ângulo. Ângulo 0 graus. Ângulo θ igual a zero. E I vai ser igual a módulo de I, ângulo 0 graus. Tranquilo? Então, eu tenho como se fosse agora... Eu vou começar a tratar esses caras aqui como se fosse uma corrente contínua, uma tensão contínua no tempo, beleza? E eu vou ter que eu posso reescrever esse meu circuito da seguinte forma. Eu posso já transformar o V para fazor, tranquilo? Eu vou transformar aqui, isso aqui é V, o fazor V é igual a V ângulo 0 grau, tranquilo? Aqui eu vou ter uma resistência, R, tranquilo? E eu vou ter uma corrente aqui, I. Essa corrente I vai ser I ângulo 0 grau. Quem é esse I? Esse I, ele vai ser igual a V sobre R ângulo 0 grau. Quem é V ângulo 0 grau? Vai ser igual a fazor V sobre R. Então perceba, é como se agora eu tivesse a lei de Ohm valendo para o regime da frequência também. Então eu vou ter que, agora a lei de Ohm vai ser V, fazor V é igual a R vezes fazor I. Isso aí é um resultado que já é esperado, isso é uma resistência. Mas e como é que fica esse resultado para indutores e capacitores? Essa aí é a grande diferença, é o grande diferencial que vai facilitar muito a nossa vida. É o grande diferencial dessa técnica fazorial. Mas antes da gente chegar lá, eu quero definir uma outra coisa chamada valor eficaz. Isso talvez não tenha tanto sentido agora, mas quando a gente estiver falando de potência, aí sim vai ter bastante sentido. Presta atenção. Ao invés de eu definir o módulo do meu fazor como sendo o valor de pico da senoide, o que eu vou fazer é definir, e por enquanto eu quero que você só aceite, que quando eu for descrever o fazor V, ele vai ser igual ao valor de pico sobre raiz de 2, o ângulo 0 graus. Tranquilo? Ah, isso vai alterar na magnitude da corrente. Vai. A sua magnitude da corrente, quando você fizer as contas e transferir esse resultado, ela vai ser que o valor da sua corrente, o fazor da sua corrente, quando você já fizer a modificação, você só precisa fazer essa modificação na grandeza da fonte independente. Se você tiver duas fontes independentes, você precisa fazer essa modificação em todas as suas fontes independentes. A não ser que o valor dessas fontes independentes já seja dado como valor RMS e não valor de pico. Aí você não precisa fazer essa modificação. Essa modificação já está feita intrinsecamente no problema. A gente vai ver quando a gente for fazer as questões que a grande maioria, só no comecinho, esse tipo de coisa vai ser puxada, mas a grande maioria dessas situações,
a gente já vai ter os valores de pico. A questão já vai fornecer pra gente valores de pico. Ou, perdão, os valores eficazes, que é como se chama V sobre raiz de 2, que é a forma como a gente trabalha hoje em dia, no mundo real. Não tô nem falando na cadeira de circuito em si, mas no mundo real, a gente já trabalha com valor eficaz. Raramente a gente vai trabalhar com valor de pico, a não ser em situações de transitório ou situações de proteção que você precisa dos valores de pico, ou seja, a real quantidade que a tensão chega, ou a corrente chega. Mas isso não é para agora, tranquilo? Então, a gente vai ter que o I vai ser igual a pico de I, que era esse cara aqui que a gente tinha achado, sobre, perdão, aqui, sobre raiz de 2, ângulo 0 graus. Tranquilo? Por que a gente tá falando isso? Vou explicar já já. Mas todas as vezes que a gente for falar agora de fasores, eu já vou incluir aqui que esse módulo vai ser valor eficaz. Ou a notação que a gente usa é que esse cara aqui, ou seja, valor de pico sobre raiz de 2, é igual a VRMS. E, mesma coisa, I sobre raiz de 2 é igual a IRMS. Tranquilo? Isso aqui a gente vai chamar de valor eficaz. Não vou explicar agora, vou explicar já já qual é a utilidade disso. Beleza? E aí, presta atenção. Se a gente tiver aqui essa situação, então a gente já vai ter que, agora eu vou fazer as modificações corretas, tranquilo? Essa fonte de tensão aqui vai ser um fasor, e isso aqui vai ser igual a VRMS. Em algum momento eu vou parar de escrever VRMS, mas vocês vão assumir que eu tô parando de escrever VRMS, mas o tempo todo eu tô falando de valor eficaz. Quando eu for falar de valor de pico, eu vou deixar bem claro que eu estou falando de valor de pico. Se eu não falar nada, considere que é valor eficaz. Mas no começo agora, para vocês irem pegando, eu vou falando valor eficaz o tempo todo, tá bom? Isso aqui. E agora eu vou colocar um ângulo geral, um ângulo θ, beleza? Θ graus. E aqui eu vou ter conectado com um resistor. Aqui vai ser o valor de R. Então, quando a gente chegar aqui, a corrente I aqui vai ser igual a I eficaz, ângulo θ graus. Perceba, para o de 0 graus, a minha corrente continua com o ângulo de 0 graus, ou seja, a minha tensão tem 0 graus, e a gente geralmente usa a tensão como referência, tá? A gente não usa corrente como referência, mas sim a tensão. E aí, quando a gente vai falando de atrasado e adiantado, é o que a gente vai falar já já, eu sempre tô falando da corrente com relação à tensão, tranquilo? Toda vez que eu estiver falando atrasado, é a corrente atrasada da tensão. A gente já definiu que é atrasado no vídeo passado. Se você não lembra, é bom voltar no vídeo passado e rememorizar aí e redescobrir essas definições. Se a gente estiver falando que a corrente está adiantada do fasor, se a gente está falando que tem tal coisa adiantada, significa que a corrente está adiantada. A gente já vai explicar o porquê isso acontece, tá bom? Então, e aqui é RMS. Então, a nossa lei de Ohm, a gente vai ter que V é igual a R vezes fasor I. Perceba que o ângulo da tensão é igual ao ângulo da corrente. Então, a gente diz que nessa situação, a corrente está em fase com a tensão. Ou seja, o mesmo ângulo que a tensão tem, a corrente também tem. Tranquilo? Se agora a gente for para outra situação, que é aí onde a coisa começa a dar uma complicadinha pequena, mas é aí onde entra o verdadeiro diferencial de fasores nos métodos de cálculo de circuitos, se a gente tivesse a seguinte situação. Eu tenho aqui uma tensão, uma fonte de tensão senoidal, V igual a V de pico vezes cosseno, ou seja, o valor de pico vezes cosseno de ômega t, de novo considerando que o θ é igual a zero. E a gente vai ter aqui um indutor de indutância L, tranquilo? A gente sabe que o comportamento de tensão versus corrente é V de T é igual a L dI de T dt. Essa corrente aqui que entra aqui no tempo. Então, se o V é dessa forma, quem será o teu I de T? Tranquilo? Então a gente sabe que V cosseno de ômega t é igual a L vezes dI de T dt. Desculpa, dividido por dt, tá? Foi mal. Então, se a gente fizer as modificações corretas, a gente vai ter que I de T menos... E aqui eu vou fazer a integral indefinida, tá? I de T vai ser igual a V sobre L cosseno de ômega t dt, tranquilo? Mais um valor constante, tranquilo? Que eu vou supor, como a gente está trabalhando em regime permanente, eu não vou lidar aqui com condições iniciais, esse tipo de grandeza não faz sentido em regime permanente, então, isso aqui eu vou dizer que vai para zero, tranquilo? Esse valor constante é zero. Então, fazendo integral imprópria disso aqui, a gente vai ter que I de T vai ser igual a V sobre L vezes integral do cosseno. Se a derivada do seno é cosseno, a integral do cosseno é seno. Então, V vai ser igual a seno de ômega t dividido por ômega. Tranquilo? Então, dando simplificado aqui, a gente vai ter que I de T vai ser igual a V sobre ômega L vezes. A gente sabe que o seno de ômega t, a gente viu lá no vídeo passado, ele pode ser descrito como cosseno de ômega t menos 90 graus. Opa! Então aqui a corrente, se você perceber, olha aqui quem é a tensão, é cosseno de ômega t mais 0 graus. Por isso que não está representado aqui. E o I de T, ele é cosseno de ômega t menos 90 graus. Então, quando a corrente passou pelo indutor, ela ficou 90 graus atrasada da tensão. Tranquilo? Se a gente for fazer a transformação para fasor, agora eu vou fazer um pouquinho mais rápido, a gente vai saber que V, esse vetor aqui não existe ainda não. Agora sim, V de T, ele vai ser igual o valor eficaz, beleza? VRMS, de V, vezes E elevado a J ômega t. E o I de T
certo? E eu vou chamar esse cara aqui de I de T, beleza? Esse aqui vai ser o I de T. Perdão, esse vai ser o valor de pico de I. Então, o valor eficaz vai ser igual, isso aqui vai ser igual a valor eficaz vezes E elevado a J ômega T menos 90 graus. Tranquilo? Se isso é verdade, então colocando na forma já fasorial, avaliando para T igual a zero, colocando na forma fasorial, a gente vai ter que ver, vai ser igual a VRMS, ou seja, valor eficaz, ângulo 0 graus, tranquilo? E I vai ser igual a IRMS, ângulo menos 90 graus. Ora, quem é, se a gente for reparar, quem é esse operador menos 90 graus? Tranquilo? Vamos com calma, vamos devagar. Então, perceba, a gente já vai chegar nesse resultado aqui, foi o que me adiantei, mas perdão. Perceba, a tensão tem um ângulo 0. A corrente tem um ângulo 90 graus adiantado. Se eu tivesse aqui um θ, tranquilo, estendendo aqui para um θ, esse cara aqui, essa corrente aqui, seria θ menos 90 graus atrasado. Eu estou estendendo esse resultado para um ângulo θ geral. Então, quando a minha corrente passa por um indutor, ela fica 90 graus atrasada. É por isso que eu falei sobre atraso. Então, quando eu tenho uma corrente atrasada, significa que o meu circuito tem características indutivas. Se eu tenho uma tensão e a corrente que essa tensão fornece, que essa fonte de tensão fornece que seja, ela é atrasada da tensão, então significa que aquela carga que ele está alimentando tem características indutivas, ou seja, o indutor ele tende a atrasar a tensão atrasar a corrente da tensão. Eu espero não ter falado errado isso no meio do vídeo, tá? Tá, mas e aí, como é que isso acontece? Já que a gente já entende, já percebeu que esse atraso está associado com o indutor, com o elemento indutor, então como é que a gente aplica essa informação de atraso no elemento indutor? Perceba aqui, ó. Perceba aqui quem é a corrente. Veja, a gente vai ter que, se a gente colocar na forma fasorial, a gente vai ter que I é igual a V RMS dividido por ômega L vezes E elevado a J, vou colocar na forma geral, tá? Θ menos 90 graus. Se vocês lembrarem, o operador menos J é igual a 1 ângulo menos 90 graus. Isso é a mesma coisa de 1 vezes E elevado a J menos 90 graus. Então, isso é a mesma coisa de eu ter o seguinte, isso aqui vai ser, o I vai ser igual a V RMS vezes menos J dividido por ômega L vezes ângulo θ graus. Tranquilo? Opa, então o J apareceu aqui. Eu tenho como colocar esse J aqui embaixo? Tenho. Se você multiplicar em cima e embaixo por J, tranquilo? Se você tiver menos J, se você multiplicar em cima por J e embaixo por J, isso aqui vai ser igual a menos 1, a gente já viu que J ao quadrado é menos 1, dividido por J. Isso aqui é igual a 1 sobre J. Então, menos J é igual a 1 sobre J. Da mesma forma, a gente vai ter que J é igual a 1 sobre menos J. Beleza? Então, a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter que I é igual a V RMS, ângulo θ, graus, dividido por J, ômega L. Quem é esse cara aqui? A gente sabe que esse cara é o fasor tensão. Então, I vai ser igual ao fasor tensão, dividido por J, ômega L. Então, deixando no formato tradicional da lei de Ohm, que é V igual a o valor vezes I, então a gente vai ter que o fasor V vai ser igual a J, ômega L, vezes o fasor I. Então, a gente vai agora definir a primeira impedância. A primeira impedância, na verdade, a gente já definiu, sendo que eu não deixei explícito, que seria o valor de R. R é um valor de impedância. Sendo que a impedância, como sendo um número complexo, e a representação de impedância é Z, ele tem o fator A mais JB. Esse cara aqui é a resistência. Tranquilo? Eu posso dizer que R é uma impedância? Posso. É um valor de A mais J0. A mesma coisa eu vou definir para esse cara aqui. Esse cara aqui vai ser uma impedância. A gente vai ter que V vai ser igual a Z, tranquilo? Vezes I. Quem é esse Z? Esse Z, aqui no caso do resistor, era o R. Ou seja, Z aqui, nesse caso, né? No caso não tem negócio não, porque esse é um vetor, é igual a R. Z aqui, nesse caso, ele vai ser igual a J ômega L. Então a gente definiu impedância, tranquilo? Impedância tem valor de ohm. Então J ômega L tem valor de ohm. Mas quem é especificamente o ômega L? A gente vai chamar isso de reatância indutiva. Então a nossa impedância é J vezes a reatância indutiva. Perceba, a reatância indutiva, ela depende de ômega. Então, se eu aumento o valor de ômega, esse valor de reatância ele cresce. Se eu diminuo o valor de ômega, esse valor de reatância diminui. Tranquilo? Se eu faço ômega igual a zero, o valor dessa reatância é nula. É o resultado que a gente espera. Tranquilo? E em regime permanente, a corrente funciona como um circuito. Então, não oferece, o indutor, perdão, funciona como um circuito. Então, não oferece resistência à passagem de corrente. Tranquilo? Então, isso aqui é a reatância indutiva. Já definimos a nossa reatância indutiva. E perceba, tem um J associado a ele. Então, a gente vai ter o seguinte, se a gente pegar isso aqui vai ser o XL. Ômega L vezes o I, ele vai ser, o ômega L, só se eu pegar o XL e multiplicar por ele, não vai fazer nenhuma modificação de ângulo. Mas se eu pegar o J e multiplicar pelo I, ele vai fazer, a gente vai encontrar o V, tranquilo? Então, o que isso significa? Significa que o V está 90 graus, esse operador J aqui, adiantado da corrente. Isso é a mesma coisa de dizer que eu tenho que a minha corrente está 90 graus defasada de V, tranquilo?
Então, definimos aqui a lei de Ohm para o indutor, beleza? E agora a gente vai definir para o capacitor. Então, vamos para o mesmo circuito, tranquilo? Aqui é a fonte de tensão. V é igual ao valor de pico, V de T é igual ao valor de pico, vezes cosseno de ômega T, tranquilo? E aqui eu vou ter um capacitor de capacitância C. E aí eu quero descobrir quem é a minha corrente I de T. Ora, a gente sabe que I de T é igual a C vezes dV de T dt. Então, se a gente já tem o dV de T que está em cima aqui, que é o mesmo V da fonte, então a gente vai ter que o I de T vai ser igual a C vezes valor de pico, V, vezes a derivada de cosseno de ômega T. A derivada do cosseno é menos seno. Como eu tenho a regra da cadeia e a derivada é com relação ao tempo, então vai ser ômega, e aí o menos eu vou colocar aqui na frente, menos C vezes V vezes ômega, seno de ômega T. Ora, mas a gente já sabe que menos seno de ômega T a gente pode escrever como sendo, a gente vai ter que I de T, vai ser igual a ômega C vezes o valor de pico da tensão, vezes cosseno de ômega T mais 90 graus. Deixando isso, aí já colocando na forma de fasor, igualando P igual a zero, a gente vai ter então que o V, se eu colocar agora para um valor geral de θ, então isso aqui vai ser valor RMS, valor eficaz, ângulo de θ graus, então a corrente, e perceba que ela está a 90 graus aqui, adiantada da tensão, então a corrente vai ser igual a I, sendo esse cara aqui o I de pico, tá? Então I RMS, ângulo, θ graus, mais 90 graus. Tranquilo? Se agora eu pegar e transformar. Então, a gente vai ter aqui que a corrente é 90 graus adiantada da tensão. Ou seja, a tensão é 90 graus atrasada da corrente. Se eu pegar, beleza? Se eu pegar esse valor aqui de θ, se eu pegar esse valor aqui, RMS, e destransformar, e for transformando aqui para esse cara aqui, então a gente vai ter o seguinte: a gente vai ter que I, o fasor I, ele pode ser descrito como: quem é o IRMS? É ômega C vezes VRMS. Então, isso vai ser igual a ômega vezes C vezes VRMS, ângulo θ mais 90 graus. Ora, se aqui para o indutor a gente viu que o θ menos 90 graus pode ser descrito como menos J vezes VRMS θ, aqui o ângulo θ mais 90 graus ele pode ser descrito da seguinte forma: ômega vezes C vezes J vezes VRMS, ângulo θ graus. Esse J, como a gente já viu, ele representa uma variação de 90 graus no sentido anti-horário. Tranquilo? Então perceba, a gente vai ter que I vai ser igual a J ômega C, VRMS θ. Esse cara aqui é o fasor V. Então perceba, a gente já conseguiu associar a rotação com o capacitor. Mas isso não está na lei de Ohm, né? A lei de Ohm é V igual a Z vezes o I. Esse cara aqui não é Z, esse cara aqui é 1 sobre Z. Então, quem é o Z? Se a gente transformar na lei de Ohm, V vai ser igual a 1 sobre J ômega C, tranquilo? Vezes I, o fasor I. E se a gente pegar e usar aquela identidade que a gente descobriu, que é J, isso aqui no caso, J, menos J, perdão, igual a 1 sobre J, então a gente vai ter que esse fasor V, ele vai ser igual a menos J sobre ômega C. Tranquilo? O que isso significa na prática? Perdão, vezes o fasor I. Significa o seguinte, veja, o V, perceba, o V, ele vai ser igual a ômega C é um valor real, é um valor numérico real, então não interfere no ângulo de I, mas o V aqui, perceba que o menos J é uma rotação de menos 90 graus. Então, para que esse I tenha o mesmo ângulo de V, eu preciso aplicar uma rotação de menos 90 graus nesse I. Então, isso significa o seguinte: a tensão V ele está 90 graus atrasada da corrente. Em outras palavras, que é isso que a gente se importa, a corrente I está 90 graus adiantada da tensão. Então, em circuitos capacitivos, a corrente, a gente espera que a característica da corrente ela seja adiantada da tensão. Tranquilo? Se a corrente, se a gente coloca uma tensão em um determinado circuito e a corrente que é puxada daquela fonte de tensão ela é adiantada da tensão, então a gente espera dizer que aquela corrente ela tem características capacitivas, beleza? Ou seja, que aquele circuito tem características muito capacitivas. E a gente vai entrar nesses detalhes um pouco melhor quando a gente estiver falando sobre capacitivo indutivo, o que significa na prática, quando a gente estiver falando de potência. Até lá a gente vai se ater aqui nesses exemplos básicos e depois eu vou explicar um pouco mais sobre características de impedância. Tranquilo? E aí a gente vai ter esses caras aqui, ó. Então, se a gente puder definir, se a gente tinha uma reatância indutiva, então a gente espera que a gente vai ter uma reatância capacitiva. Veja, o menos J. Então, a nossa reatância capacitiva é 1 sobre ômega C. Isso aqui vai ser igual a XC. Então, a nossa impedância do capacitor, ele vai ser igual a menos J XC. Em que XC é igual a 1 sobre ômega C. Então, perceba, também depende da frequência. Depende da frequência. Mas, diferentemente do capacitor, esse cara aqui depende com a dependência dele é inversa. Quanto maior for a frequência, menor vai ser o valor dessa impedância. E quanto menor for essa frequência, maior vai ser o valor dessa impedância. Se essa frequência for nula, então essa impedância aqui vai ser infinita. É o que a gente espera. Em regime permanente, o capacitor ofereça uma resistência infinita à passagem da corrente. Ou seja, funciona como se fosse um circuito aberto. Tranquilo?
Então, já definimos todas as leis de Ohm para os elementos. A gente não vai tratar mais agora com dinâmica. A gente vai tratar agora como se estivesse em regime permanente de corrente contínua. Ou seja, a gente vai ter a lei de Ohm, sendo que agora a gente tem mais dois elementos que apresentam uma formatação para essa lei de Ohm. A gente vai ter primeiro que o fasor V é igual a R vezes o fasor I. E esse cara disse que o I vai estar em fase com a tensão V. A gente vai ter que o fasor V vai ser igual a JXL, fasor I. Isso significa que o I vai estar 90 graus atrasado da tensão, a corrente vai estar 90 graus atrasada da tensão no indutor. E a gente vai ter esse fasor V igual a menos JXC vezes I. Ou seja, quando está passando a corrente por um capacitor, a gente vai ter que a corrente vai estar 90 graus adiantada da tensão. Tranquilo? E vou dar informação para vocês, tranquilo, que a gente vai comprovar com alguns exemplos mais para frente. A gente vai ter que, quando a gente estiver falando desses caras aqui, todas as coisas que a gente aprendeu na primeira unidade sobre associação de resistência vai servir aqui, sendo que vai ser associação de impedância. Você tinha resistência séria e resistência paralela. Aqui você vai ter impedância séria e impedância paralelo. Você tinha divisor de corrente. Aqui você vai ter divisor de corrente. Você tinha divisor de tensão. Aqui você vai ter divisor de tensão. Você tinha máxima transferência de potência. Aqui você também vai ter máxima transferência de potência. Você tinha equivalente de Thevenin, equivalente de Norton. Aqui você também vai ter equivalente de Thevenin, equivalente de Norton. Você tinha potência. Você vai ter potência, mas a gente vai ver depois, tá bom? Essas características de circuito, essas aplicações que a gente dava para a primeira unidade, eu vou deixar para ver com vocês em um próximo vídeo, tá bom? Agora eu vou deixar só com essas informações mesmo, das leis de Ohm, de impedância, de reatância indutiva, reatância capacitiva, tá bom? É bom a gente ver esse tipo de coisa de maneira mastigada, de maneira progressiva, do que ver tudo de uma vez, vai ficar extremamente cansativo, tá bom? Pessoal, é isso, espero que vocês tenham conseguido entender essa parte agora de fasores aplicado para circuitos. Então você vai ter um fasor tensão, ele vai ser igual a valor RMS, beleza? Valor RMS, de novo, é valor de pico dividido por raiz de 2, tranquilo? Vezes um ângulo θ, beleza? Que é um ângulo θ qualquer que faz parte desse ângulo de tensão, tranquilo? As outras coisas acerca, por exemplo, quando a gente for falar de associação de resistores, de impedâncias, a gente vai ver isso com um pouco mais de calma. Só de maneira geral, a lei de Ohm agora, descrita para fasores, para corrente alternada, ela vai ser, de maneira geral, V igual a impedância Z vezes o I. A impedância Z tem valor de Ohm, já que aqui tem valor de volt e aqui tem valor de ampere. Então, essa impedância Z tem valor de Ohm. E Z é um vetor complexo, é um número complexo, não é um fasor, tá bom? Porque Z não varia no tempo. Z é constante. É isso, pessoal. Muito obrigado e vejo vocês na próxima parte, dessa parte de fasores, tá bom?